Oi, galera, bom dia novamente. Vocês já devem ter assistido a aula de geografia e agora vamos dar início à aula de história. Conteúdo: o que é história? Mas afinal, o que é história? Bom, isso é o que nós vamos aprender e relembrar agora com os slides a seguir. História é a ciência responsável por estudar os acontecimentos passados, ou seja, os acontecimentos de desde a criação do mundo. São esses os acontecimentos que nós vamos estudar e aprender durante o decorrer do ano. Esse estudo, no entanto, não é feito de qualquer maneira, pois o historiador, que é aquele que estuda a história, aquele que faz a história, em seu ofício, deve colocar em prática uma análise crítica do seu objeto de estudo, a fim de racionalizar a conclusão sobre os acontecimentos investigados. Ou seja, o historiador, além de pesquisar, ele tem que provar aquilo que ele está estudando para saber se realmente aconteceu ou se realmente existiu. A palavra história tem origem no idioma grego e é oriunda no vocabulário histor, que significa aprendizado, sábio. Sendo assim, faz referência ao conhecimento obtido a partir da investigação do estudo. A importância da história está em seu papel de nortear o homem no espaço e no tempo, dando-lhe a possibilidade de compreender a própria realidade. Ou seja, para nós compreender a nossa realidade, o que nós estamos vivendo hoje, é necessário compreender o que já aconteceu e o que já houve no passado. Isso tem uma grande referência no que nós estamos vivendo hoje. O conceito de história recebe definição distintas, de acordo com diferentes historiadores. O historiador Mark Bloch, por exemplo, considera que a história não é a ciência que estuda os acontecimentos passados, mas sim a ciência que estuda o homem e sua ação no tempo. Ele tem aqui, esse pensador, esse historiador, tem um pensamento um pouco diferente do que nós já sabemos, do que eu já falei aqui um pouco. Mas, na verdade, não tem muita diferença, que ele fala que a história estuda o homem e sua ação no tempo, ou seja, no tempo que já passou e no tempo que nós estamos vivendo agora, que um dia vai virar a história. Outros entendem como o estudo das transformações na sociedade humana ao longo do tempo. Nesse sentido, o papel do historiador é fazer uma análise crítica que o permita chegar a uma conclusão sobre determinado acontecimento passado, a partir da investigação de fontes históricas. Que essas fontes históricas nós vamos estudar mais para frente em outras aulas. O historiador não deve glorificar ou demonizar determinado acontecimento, mas deve analisá-lo criticamente, utilizando todas as fontes que estiveram ao seu alcance e empregando métodos de análise que auxiliem em seu exercício. E, afinal, quando se iniciou a história? O surgimento da história enquanto ciência e campo de estudo foi obra dos gregos antigos. Heródoto é considerado o pai da história. Seu trabalho aconteceu por meio de sistematização dos eventos da história dos gregos e de outros povos da antiguidade, como os egípcios. Um dos eventos da história grega narrados por Heródoto foram as guerras médicas, conflito travado durante a invasão da Grécia pelos persas. O trabalho do historiador. O profissional que possui formação no curso de História acaba se tornando um historiador, e a principal finalidade desta profissão é buscar o conhecimento dos acontecimentos históricos, ajudando a humanidade a compreender acontecimentos do presente e ajudando a projetar o futuro. Foi aquilo que eu já falei, né? Que o passado ajuda a nos entender o nosso presente e que vai ajudar a projetar o nosso futuro. Os historiadores podem analisar os fatos do ponto de vista social, econômico, técnico, político,
cultural, dentre uma série de outros enfoques que podem sempre serem utilizados para análise da história, seja ela de uma determinada pessoa, de uma determinada região ou do mundo como um todo. Ou seja, gente, para os historiadores fazerem uma história, eles têm que analisar vários pontos que sejam fatos para que a história realmente aconteça. Bem, gente, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham entendido alguma coisa, que tenham compreendido o assunto. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários ou mandar mensagem no WhatsApp. A nossa atividade de hoje, eu vou colocar lá no grupo, como será todas as atividades. Qualquer coisa, vocês podem me perguntar. Até o próximo vídeo e tenham uma boa atividade e um ótimo dia.